E eu gostaria de convidá-los a abrir, cada um a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 4. Leremos do versículo 20 ao 27. Palavra do nosso Santíssimo Deus. Estejamos atentos, como a própria orientação desse texto nos dará esta noite. Ouvidos atentos, ouvidos inclinados para aquilo que o Senhor está falando por meio da sua santa palavra. Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua santa palavra, obrigado por essa instrução, por esse texto preservado. Nós estamos aqui hoje à noite, desejosos de ouvirmos o Senhor falar, que o seu Santo Espírito possa agir na minha vida como instrumento em suas mãos, e que o seu Santo Espírito possa agir na vida dos meus irmãos, para que os seus ouvidos estejam atentos e seus corações estejam quebrantados para o teu agir. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem aqui se considera alguém que faz muitos exames ao longo do ano? Exame de sangue, de vista, eletrocardiograma. Eu sou daqueles que fazem muitos exames ao longo do ano. E dos exames que eu faço, todo ano tem pelo menos 2, que são extremamente necessários no cuidado da minha saúde. O primeiro é o exame de vista. Tenho usado óculos desde os 8 anos de idade e de lá para cá tem sido uma rotina na minha vida, fazendo exames e trocando de lentes dos óculos todos os anos para enxergar melhor. Falaram para mim que ia melhorar. Não melhorou, só piorou ao longo dos anos. Outro exame que eu tenho que fazer todos os anos é o de audiometria. Aos 13 anos, o meu tímpano esquerdo estourou por causa de uma inflamação. Desde então, eu busco acompanhamento médico para cuidar da audição. Mas tem um exame que eu nunca fiz e que eu preciso e tenho ignorado, que é o exame de baropodometria. Basicamente, para identificar um pouco mais da minha pisada. Eu tenho uma pisada torta. Quando eu trabalhava em concessionária, os meus colegas falavam que eu tinha que passar pela máquina de alinhamento para poder fazer o alinhamento dos meus pés, que por vezes, principalmente quando eu estou correndo, me joga mais para um lado do que para o outro. Irmãos, chegar aos 32 anos com tantos problemas mostra como de fato o pecado alcançou tudo ao nosso redor. Problemas na audição, na visão e no caminhar. Mas olha só que interessante, hoje nós estamos diante de um texto bíblico que está falando sobre nossa audição, nossa visão, nosso falar, sobre a saúde do nosso coração e sobre a nossa caminhada. É claro que aqui o autor está trabalhando com as imagens do corpo humano, apontando para uma realidade espiritual em que devemos ouvir os ensinamentos de um Pai amoroso, devemos fixar os nossos olhos e ouvidos nessas palavras, que devemos guardar essas palavras nos nossos corações para a boa saúde do nosso corpo, que devemos falar corretamente por meio da sabedoria da palavra e que não podemos ter uma pisada que nos conduza para fora do caminho, mas sim uma pisada reta, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E eu te pergunto,
Você tem feito exames sobre o seu estado espiritual? Como está a sua audição espiritual? O que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Como está a sua visão espiritual? Tem visto com o olhar iluminado da palavra de Deus? O que você tem guardado no seu coração? As veias estão entupidas com o pecado? Ou ele está bombeando a palavra de Deus e o sangue de Cristo para todo o seu corpo? O que tem saído dos seus lábios? O mau hálito da mentira ou o perfume das palavras de sabedoria? Como está a sua pisada? Ela está te empurrando mais para a direita ou mais para a esquerda? Como disse bem um comentarista, Steve Lawson, um check-up espiritual é a chave para a saúde espiritual. Meus irmãos, hoje à noite veremos, pela graça de Deus, aqui nesse texto, 3 pontos. No primeiro ponto, veremos que devemos ouvir atentamente e fixar os nossos olhos na palavra de Deus. No segundo ponto, que devemos guardar a palavra no coração, pois dele procede as fontes da vida. E no terceiro ponto, que devemos falar, olhar e seguir em um caminho reto em direção a Cristo. Sigamos então para o nosso primeiro ponto, versículo 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Estamos aqui no livro de Provérbios, um livro de sabedoria, em que um pai, o rei Salomão, está orientando o seu filho para que ele persiga a sabedoria, guardando as palavras que estão sendo ditas em seu coração. E aqui no capítulo 4, Salomão está se dirigindo mais uma vez no livro para o seu filho. Ele se dirige como um pai amoroso, cuidadoso e conselheiro. Nós não estamos diante de um pai despreocupado, que ignora a necessidade de orientar como o seu filho deve amadurecer e qual a melhor forma de passar por esse processo de amadurecimento. Salomão, esse pai, sabe que possui palavras e ensinamentos que conduzirão o seu filho em um bom caminho. Esse pai sabe da importância que essas palavras sejam ouvidas. Por isso ele diz: filho meu, atenta às minhas palavras, incline com toda a intencionalidade possível os seus ouvidos para os meus ensinamentos. Não ignore aquilo que eu estou falando, mas se esforce ao máximo para se atentar ao que eu digo. Não seja leviano no seu processo de ouvir. E não somente ouça com atenção, mas mantenha os seus olhos fixos aos meus ensinamentos. Não fique com um olhar vago, perdido, mas que os seus olhos estejam fixados nas minhas palavras. Queridos, Salomão, que está escrevendo aqui neste capítulo de Provérbios, e que se apresenta como esse pai, era um homem com uma sabedoria concedida pelo próprio Deus. Ele tinha consciência que suas palavras de sabedoria, se ouvidas atentamente, ouvidas com obediência, que seriam capazes de produzir vida. Mas o contrário também é verdade. Ignorar ou desobedecer tais ensinamentos seria o mesmo que optar pelo caminho da morte. E se depois você der uma lida com mais calma no livro de Provérbios, verá que há em Salomão uma representação paternal de um pai muito superior e muito mais sábio do que o próprio Salomão. Deus, aquele que inspira Salomão no processo de escrita desse livro, é o verdadeiro pai, que possui a verdadeira e perfeita sabedoria, e que fala aos seus filhos por meio da sua palavra. Deus diz para os seus filhos que se eles ouvirem atentamente o que ele diz, em tudo que ele deixou registrado, que certamente encontrarão vida. Foi isso que Deus disse, está registrado no livro de Deuteronômio. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra
onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deus também está afirmando aqui no capítulo 4 de Provérbios, que se seus filhos inclinarem os seus ouvidos, fixarem os seus olhos e obedecerem, a vida será um resultado seguro para eles. Irmãos, o que está sendo dito aqui pode talvez parecer que se trata de um mero exercício de ouvir e olhar para algo com atenção. Sabe quando você está assistindo um filme legendado? Você está ali com um olhar fixo para o filme, ao mesmo tempo que você está olhando fixamente para a legenda, você está ouvindo atentamente o que está sendo dito, as músicas e tudo que compõe o áudio daquele filme. Você não quer perder nenhum detalhe. Você está atento. Mas o que Salomão está dizendo aqui no livro de Provérbios não se assemelha a esse tipo de atenção. Ou poderíamos pensar no ato de dirigir. Sabemos que precisamos fixar o nosso olhar na estrada, prestar atenção em todos os detalhes, qual a velocidade, se há buracos, aclives, declives. Também prestamos atenção ao som do motor, de carros que estão se aproximando, e sempre ficamos mais atentos quando ouvimos uma buzina. De fato, se você desviar o olhar ou ignorar um som de alerta, acidentes sérios podem acontecer, mas o que está sendo dito aqui no livro de Provérbios ainda não se assemelha a esse tipo de atenção. Irmãos, a atenção e fixar apresentado aqui no capítulo 4 aponta para algo que trará consequências de vida ou morte eterna. Eu te pergunto, você já fez o exame de audiometria para conferir como está a sua audição? Quando você vai fazer esse exame, você entra em uma cabine fechadinha e coloca um fone de ouvido. A fonoaudióloga emite um som e você tem um aparelho na sua mão e você aperta um botão para confirmar se você ouviu aquele som que ela apertou lá. Um som que vai ficar cada vez mais baixo. E tem um momento em que você fica, assim, praticamente impossível de ouvir o som que está sendo emitido. E você fica lá se esforçando para ouvir cada vez mais. Esse esforço nesse exame, ele tem como objetivo apontar como está a qualidade da sua audição. Mas eu quero que você considere o seguinte cenário. Você foi lá fazer o exame e a fonoaudióloga vira para você e fala o seguinte: eu vou emitir um som que vai ficar cada vez mais baixo. Você vai apertar um botão. E quando você não ouvir e não apertar o botão, uma lança irá transpassar o seu peito e certamente morrerás. Eu tenho certeza que você não vai ter muito interesse de fazer esse exame. Mas, irmãos, você iria ouvir atentamente o som que seria emitido? Você ia ficar lá. Agora? Ou você ia lidar com esse exame de forma desinteressada, sabendo que iria morrer? Queridos, ignorar as palavras e ensinamentos de sabedoria de Deus é o mesmo que ignorar a vida e optar pela morte. E estamos falando de uma morte que se estenderá por toda a eternidade. Lhe afirmará em uma realidade de separação eterna do autor da vida. Lhe causará sofrimentos diários por causa do pecado em que você estará totalmente imerso. O conduzirá para uma vida de escuridão e de ignorância. Vale a pena ignorar as palavras de um Pai amoroso como o nosso Deus? E talvez você esteja aí sentado pensando: poxa, eu já ouvi isso que você acabou de afirmar, Jefferson, das mais variadas formas e pregações nos últimos domingos. Poxa, parece que só se fala disso, né? Eu sei que as palavras de Deus são palavras de vida.
que se eu não ouvir e obedecer, que isso terá consequências ruins, que se eu obedecer, que será bom para mim, e tudo mais, eu sei disso. E agora você vem aqui e está repetindo as mesmas coisas. Sim, irmãos, mais uma vez o Pai lhe diz: ouça atentamente as minhas palavras, incline os seus ouvidos, não deixe o meu ensino apartar-se dos teus olhos. Queridos irmãos, Deus, com toda a sua sabedoria, deixou 66 livros registrados para que a sua palavra nos conduza para a vida. A palavra de Deus está gritando todos os dias aos nossos ouvidos. E não se trata de uma palavra que está ficando cada vez mais baixa, mas sim, está ficando cada vez mais alta. E mesmo assim, nós continuamos lidando com a palavra de Deus com menos atenção do que quando paramos para assistir um filme. Com menos atenção do que quando paramos para acompanhar as nossas redes sociais. Com menos atenção do que quando estudamos para uma prova da faculdade ou de concurso público. Vocês percebem? Parece que não há tanta atenção para o que Deus diz, não há tanta inclinação, com grande esforço, para se ouvir os ensinamentos de Deus. Parece que nos aproximamos da palavra de Deus como aquela pessoa que sabe que precisa usar óculos por causa de um problema de visão, mas que não faz questão de usar quando está lendo algo que não lhe é tão importante. Lidamos com a palavra de Deus como mais uma das diversas coisas que devemos fazer no nosso dia. E quem sabe, se sobrar tempo, vamos parar um pouquinho para ler ou ouvir a palavra. Ou às vezes quando nós estamos no culto público e parece que qualquer coisinha é motivo para desviar a nossa atenção. Eu não posso perder parte daquele filme, mas posso perder parte da pregação. Eu não posso deixar de responder uma mensagem que eu recebi no meu celular, mas posso ignorar aquilo que está sendo ensinado. Irmãos, nós que estamos aqui, sabemos que precisamos nos atentar com toda a seriedade e disposição para o que Deus está dizendo. Nós sabemos disso, sabemos, mas por vezes pouco nos esforçamos e não cuidamos da nossa audição e visão espiritual. Eu repito aqui a citação do autor Steve Lawson: um check-up espiritual é a chave para a saúde espiritual. Mas irmãos, aqui nesse texto, não se trata somente de ouvir atentamente e olhar fixamente para as palavras de sabedoria do Pai. Nós não podemos ficar como quem ouve e vê, mas nada faz. Nós precisamos ouvir, olhar e guardar a palavra de Deus em nossos corações. E é o que veremos agora no nosso segundo ponto. Devemos guardar a palavra no coração, pois dele procedem as fontes da vida. Vamos ler novamente os versículos de 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, quando você pega o seu carro para uma viagem, e você então pega a estrada rumo ao lugar que você se planejou, o que você faz quando chega naquela placa, por exemplo, de saída lá de Brasília, que está lá escrito, Caldas Novas, 332 quilômetros? Você para na placa ou você continua? Sabe, irmãos, por vezes nós lidamos com a palavra de Deus como se ela fosse uma placa que está informando o nosso destino, e que ao chegarmos nela, paramos e não sabemos o que fazer. Como se a placa fosse o nosso destino final. Não, a placa está apontando que nós estamos no caminho certo, a distância que nós iremos percorrer, mas a placa não é o destino final, ela aponta o caminho para chegarmos até lá.
E quando Salomão pede para que o seu filho escute atentamente as palavras que ele diz, que seu filho mantenha o seu olhar em seus ensinamentos, há por parte dele aqui o desejo de que o seu filho faça uso de tudo aquilo que ele está dizendo, para que ele saiba o caminho, para que ele seja preservado com vida no caminho, e para que ele chegue até o final da caminhada. Por isso que ele diz: guarda os meus ensinamentos no mais íntimo do teu coração. Não somente ouça e veja, mas torne essa palavra sua fonte de vida, torne esses ensinamentos o combustível do seu coração. Irmãos, guardar aqui não se assemelha com o guardar as compras quando a sua esposa pede, ou quando o papai e mamãe dizem: meu filho, minha filha, guarda os seus brinquedos, ou quando você guarda aquele dinheiro e depois nem sabe onde colocou. Guardar aqui tem um significado mais profundo, está próximo da ideia de um lugar sob guarda, algo como um presídio, em que você coloca ali alguém que você não pode deixar sair de jeito nenhum, você faz de tudo para que ele não saia daquele lugar, e agora você dedica toda a sua atenção e vigilância ao que você está guardando. Não se trata meramente de guardar a palavra de Deus em um armário e esquecer onde e quando ela foi guardada, mas sim de guardar, vigiar, relembrar, encontrar e não perder de vista essa palavra guardada no coração. O reverendo Ronaldo Lidório, ele conta uma história muito interessante da época em que ele era missionário entre os Concomba, lá em Gana. Ele conta que ensinou a palavra de Deus, ensinou versículos chaves da Bíblia para aqueles que vinham de aldeias distantes, que estavam ali para cultuar e ouvir a palavra sendo pregada, decorassem esses textos. Essas pessoas se esforçavam para ouvir, aprender e guardar a palavra de Deus nos corações. E certa vez, uma mulher, após aprender esses versículos, caminhou 3 dias a pé para retornar para a sua aldeia. E chegando lá perto, percebeu que havia se esquecido de um dos versículos que tinha aprendido. Irmãos, ela não hesitou e retornou para ser relembrada do que havia esquecido. Quando o reverendo Ronaldo viu essa mulher, perguntou: por que você voltou? Ela respondeu: porque me esqueci de um versículo. Ele então retrucou: mas não era preciso voltar só por isso. E então essa mulher respondeu: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida pelo caminho. Irmãos, o testemunho dessa mulher mostra o quanto é importante guardarmos a palavra de Deus em nossos corações. Ela é muito importante para ficar perdida pelo caminho. Pois quando guardamos e cuidamos dessa palavra, nós somos extremamente beneficiados. É isso que Salomão está dizendo aqui. As minhas palavras e ensinamentos são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Precisamos da palavra de Deus para a nossa saúde espiritual. O salmista no Salmo 119 diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é importante para a nossa nutrição espiritual. Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós devemos imitar a dieta do profeta Jeremias. Quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A palavra de Deus faz bem para as nossas vistas, permitindo uma melhor caminhada. Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, precisamos da palavra de Deus em nossas vidas. Por meio dela, teremos uma saúde espiritual cada vez melhor, cada vez mais pura e santa. E Salomão, sabendo da necessidade, do cuidado com essa saúde, ele dirá para o seu filho que ele precisa cuidar com total atenção do coração. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, Salomão está usando a imagem do coração humano e dizendo para o seu filho: guarda o teu coração, pois dali irá proceder tudo aquilo que irá conceder vida para você. O uso do coração como a centralidade do ser do homem, uma imagem utilizada, ela é utilizada várias vezes na Bíblia. Um autor diz: coração, lebab, é o termo antropológico mais importante do Antigo Testamento, mas nossa língua não possui nenhum equivalente. Ocorre 46 vezes em Provérbios e 858 vezes no Antigo Testamento. O coração, irmãos, como figura, busca representar que ele é o centro do corpo, é quem controla as nossas expressões faciais, ele controla o intelecto, sensibilidade e vontade, ele é a fonte das emoções, ele é capaz de discernir e me levar a agir, nele se encontra o entendimento, é o fórum interior em que as nossas decisões são tomadas. Um comentarista diz: na esfera religiosa o coração aceita e confia, ele sente todos os tipos de desejo, desde as formas físicas mais ordinárias, como fome e sede, até as formas espirituais mais elevadas, como reverência e remorso. Ele é um elemento intimamente relacionado com sua função piedosa. O coração é o centro da nossa identidade como imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós devemos guardá-lo, no sentido de que essa identidade se encontra com a sua própria vida. Por isso que, crendo que seu filho, sendo parte da aliança e possui vida, Salomão diz que ao guardar os seus ensinamentos de sabedoria no coração, agora ele deve guardar o próprio coração, porque as palavras que estão ali guardadas serão fonte de vida. Uma imagem que se relaciona bem com o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: quando você guarda um tesouro em um cofre, você se preocupa em guardar o cofre em um lugar seguro? Você protege o tesouro, mas não protege o que guarda o tesouro? Ninguém aqui vai pegar um cofre, colocar dinheiro e vai colocar ele no meio da rua. Você vai colocar no lugar mais protegido possível. As palavras de Deus, elas devem ser ouvidas com atenção, ser alvo da nossa visão, guardada no coração, e consequentemente, uma vez guardada no coração, devemos também guardar o próprio coração com todo o empenho possível. Eu não sei se você já viu cenas de filmes ou séries e que estão ali representando um transporte de um coração que está sendo doado. Há toda uma ação gigantesca em torno daquele transporte do coração. Às vezes o coração é transportado por escolta policial, ele é levado em um avião, helicóptero ou ambulância, se bloqueia vias para o trânsito, colocam aquele coração no local limpo e apropriado, ele não é carregado de qualquer jeito, mas como se estivesse guardando uma vida em suas mãos. E por que tudo isso? Porque o coração é necessário para que o paciente que está esperando possa sobreviver. E eu te pergunto, você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? E consequentemente, você tem guardado o seu coração? O salmista, no Salmo 119, diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Meu irmão e minha irmã, você tem guardado o seu coração para que ele seja um bom receptáculo dos mandamentos de Deus? Você tem se esforçado para que a palavra de Deus possa limpar por inteiro o seu coração? Ou você anda por aí expondo o seu coração às tentações deste mundo? Você tem exposto o seu coração às balas dos tiroteios deste mundo? Você tem buscado acelerar o seu coração com os prazeres da carne? Tem tomado muito energético dos prazeres do mundo para saciar o coração do velho homem? As veias do seu coração estão entupidas com a gordura do pecado. A mentira, a inveja, o orgulho tem sido bombeado por todo o seu corpo. Queridos,
temos protegido o nosso coração de fato, temos bloqueado vias, temos parado o trânsito do pecado, para que o coração que carregamos aqui dentro chegue ao final do destino, guardado e santificado ao nosso Senhor. Jesus Cristo disse lá em Mateus 15, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Você tem guardado o seu coração? Do seu coração procedem fontes da vida ou fontes de morte? Pois é certo, irmãos, que dele, aquilo que procede, trará consequências enormes para a nossa vida prática, e é o que veremos no terceiro e último ponto. Devemos falar, olhar e seguir em um caminho reto, em direção a Cristo. Versículos 24 a 27. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Irmãos, quando ouvimos a palavra atentamente, fixamos os nossos olhos nos ensinamentos do Pai, guardamos a palavra no coração e guardamos o nosso coração. E isso irá refletir naquilo que sai dos nossos lábios, para onde olhamos e como e onde caminhamos. Salomão, como um pai, diz para o seu filho: a mentira não pode ser encontrada nos seus lábios. Você deve se afastar de qualquer perversidade que venha do seu coração e que seja exposta pelos seus lábios. E essa é uma orientação simples, porém muito negligenciada por nós. Acreditamos que ainda existe uma forma de dizermos que somos discípulos de Cristo, de pregarmos o evangelho da verdade, de cobrarmos um padrão de santidade, mas ainda assim sermos capazes de mentir, fofocar, insinuar, machucar com as palavras, tramar a maldade. Mas isso não é possível. Pode fazer parte ainda do nosso processo de amadurecimento? Sim. Mas essas palavras não podem ser encontradas nas nossas bocas, elas não podem permanecer, como se fosse possível jorrar água limpa de um coração sujo. Aqui Salomão também diz que o reflexo de um coração que guarda a palavra de Deus também se dará na forma como nós olhamos para o que está ao nosso redor. Ele disse: não deixa apartar-se os meus ensinamentos dos seus olhos. E agora está falando sobre como isso reflete na nossa visão espiritual como um todo. Ele orienta: cuidado para o que você olha e como você olha. Jesus Cristo disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quando o nosso coração não está encharcado com a palavra de Deus, quando ele não está protegido das tentações deste mundo, nós olhamos para o que nós não deveríamos olhar, desejamos o que nós não deveríamos desejar. E quais são as consequências? Nós podemos ser encontrados como aqueles que olham com o olhar da lascívia, da malícia, da impureza, da cobiça, e assim nós começamos a sentir inveja da alegria do próximo. Eu vejo o outro a partir da malícia que eu carrego no meu coração e começo a tratar o meu próximo com desconfiança e me precipito na forma como eu julgo. Eu cobiço o que é o do outro, me revelando ingrato com aquilo que Deus tem me concedido. Eu olho para o próximo e adultero no meu coração. Todas essas formas de olhares estão apenas refletindo aquilo que se encontra aqui dentro. Eu te pergunto: o seu olhar tem iluminado o que está à sua volta? O seu olhar
tem refletido a luz que habita em ti. O seu olhar tem demonstrado a misericórdia de Deus por meio da sua vida. O seu olhar reflete a santidade de Cristo. Ou ele é tão impuro que você coloca óculos escuros para esconder tamanha pecaminosidade. Vocês percebem como o nosso falar e o olhar expressam como o nosso coração está sendo guardado? Mas além disso, Salomão apresenta aqui no capítulo 4, que o nosso caminhar também irá mostrar como temos guardado o nosso coração. Meu irmão e minha irmã, se eu pedir para você caminhar ou correr na minha frente, eu serei capaz de identificar como está a sua pisada? Como eu disse no início do sermão, eu preciso fazer um exame de baropodometria. Eu tenho uma pisada torta. E com esse exame, é possível identificar o tipo de pisada, as zonas de pressão, distribuição de carga e o formato do pé. Mas você acredita que esse exame não mostra como se encontra a saúde do meu coração? O que é bem razoável. Seria estranho eu fazer um exame no pé e o médico chegar à conclusão de como se encontra o meu coração. Mas sabia que é possível saber como o seu coração, espiritualmente falando, se encontra, se olharmos para a sua pisada? Irmãos, precisamos ser encontrados no lugar certo, andando da forma correta e no lugar correto. Pois a forma como caminhamos e o caminho que seguimos revela como se encontra a saúde do nosso coração. Devemos ser encontrados em um caminho plano, reto, sem desvios, se afastando de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Sabe, irmãos, não podemos ser encontrados nos desvios de uma vida pecaminosa. Não podemos acreditar que o nosso caminho andará lado a lado com o caminho dos perversos. É outro caminho, é outra forma de caminhar, é outra forma de se expressar. Não podemos ser confundidos com aqueles que seguem pelo caminho da injustiça. Não podemos nos parecer com os inimigos de Deus. É necessário santidade, é necessário separação, pureza. Não podemos ficar com desculpinhas quando somos encontrados em atalhos que nos levam para a direita ou a esquerda. Não tem essa de dizer, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Você sabe sim. Pois quando se ouve a palavra de Deus, você não fica com uma pisada torta, você não fica andando em caminhos tortos, mas a sua pisada, ela vai ficando cada vez mais reta. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, você não será achado em caminhos errados, pois essa palavra te conduz no caminho certo. O seu caminho será reto, e a palavra então é como um GPS que mostra o tempo todo o caminho que você deve seguir. E o GPS está dizendo, siga reto, siga até Cristo. Irmãos, Salomão está aqui se apresentando como um pai que deseja que seu filho siga pelo caminho da vida. E como poderemos seguir pelo caminho da vida? Bom, eu vou resumir o que esse pai nos ensinou aqui essa noite. Primeiro, ouvindo atentamente as palavras deste pai. Segundo, fixando os olhos em seus ensinamentos. Terceiro, guardando a palavra de vida no coração. Quarto, guardando o próprio coração. Quinto, desviando as palavras de morte dos nossos lábios. Sexto, olhando para o mundo com um olhar iluminado. E por fim, em sétimo lugar, seguindo um caminho reto com uma pisada reta. Eu te pergunto, seremos capazes de obedecer perfeitamente os conselhos deste pai tão cuidadoso para com os seus filhos? Lamento te dizer, perfeitamente não. Por muitas vezes, não vamos inclinar o ouvido, mas vamos tapar como crianças birrentas que não querem ouvir o seu próprio pai.
Vamos ficar com um olhar vago e não fixaremos os nossos olhos nos ensinamentos desse Pai amoroso. Vamos até ouvir e olhar, mas nos esqueceremos se de fato guardamos no coração. Vamos negligenciar o cuidado com o nosso coração e perceberemos que algumas veias ainda continuam entupidas com o pecado. Vamos falar de forma imatura, olhar o que não deveríamos. E vamos perceber que o nosso pé ainda está desalinhado, nos jogando para a direita ou esquerda. Mas então, como chegaremos ao final deste caminho que precisa ser reto e com a vida reta? Como chegaremos? É aqui então que entra o perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, Jesus Cristo é o Filho que sempre ouviu atentamente as palavras do Pai. Ele sempre esteve com seus olhos fixados na vontade do Pai. Ele é a palavra encarnada que guarda no coração as palavras do Pai. Seu coração é puro e dele procede a fonte da vida. Da sua boca só saiu palavras para a vida. Dos seus olhos, a luz que ilumina a escuridão do mundo. Os seus pés são retos, pois ele é o caminho reto. Entendem? Como chegaremos ao final dessa estrada? Chegaremos no caminho que é o próprio Cristo. Ele é reto, santo, puro o suficiente para nos levar com pisadas retas até o final da jornada. Irmãos, estejamos em Cristo, ouvindo com seus ouvidos, olhando com seus olhos e caminhando com os seus pés. Vamos orar?